Olá, sou Luciano Catariuk e hoje estamos aqui na live da SIC para falarmos sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje 6 de julho de 2020. E o nosso assunto, eleições, pandemia e democracia. E o nosso convidado é advogado criminalista e eleitoralista, sócio da Catariuk Advogados, ex-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e atual coordenador de todas as comissões temáticas da OAB Cascavel. Ex-procurador, ex-vereador e coordenador jurídico em várias campanhas, o nosso convidado é Luciano Catariuk. Muito bom dia, Luciano. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas aí nas redes sociais. Quero agradecer primeiramente a direção e a toda a diretoria da SIC pelo convite aí para estarmos aqui debatendo esses assuntos sobre pandemia, sobre eleições e sobre democracia. Muito bem, nós tivemos um probleminha antes no áudio. Gostaria que vocês avisassem aqui se agora o som está melhor. Doutor, existem muitos assuntos ligados a essa questão eleitoral, mas o mais importante no momento é o que muda essencialmente com a alteração da data das eleições. Bom, primeiramente houve a aprovação da emenda 107, que foi tipificada a emenda constitucional, a qual foi aprovada pelo Congresso Nacional, e quando eu falo Congresso Nacional, eu falo pelo Senado, pela Câmara Federal, que não era uma coisa tão simples de ser feita, porque uma emenda constitucional precisa de 3/5 do quórum, 2 votações nas 2 casas de lei, mas foi aprovado. E essa questão, principalmente da alteração da data, não era algo muito desejado por muitos prefeitos que iam para a reeleição, ou até mesmo vereadores que iam para a reeleição. Tanto que houve um embate muito grande, até o próprio presidente da Câmara dos Deputados falaram que havia uma incoerência, inclusive, de se estar combatendo a pandemia e se manter as eleições para as mesmas datas. Só que houve, lógico, negociação pelo nosso sistema político, em que se conseguiu a liberação de mais de 5 bilhões de reais para os municípios combaterem a pandemia, E isso é interessante dizer porque por que os prefeitos não gostariam que as eleições fossem alteradas as datas? Não digo todos, mas muitos que estão indo para a reeleição. Porque infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer. A pandemia está aí, falava-se que tinha um pico, esse pico não chega. No Brasil milhares de pessoas têm morrido, e milhares de empresas têm fechado porque são lockdowns, são condutas que estão sendo adotadas através de decretos estaduais e municipais, e que isso reflete diretamente para nas eleições municipais. Porque nenhum prefeito à reeleição, nem um vereador à reeleição gostaria de ter na sua conta as consequências de um lockdown, consequências tanto na questão de saúde, quanto inclusive nas questões sociais, financeiras, do comércio, do desemprego, e inclusive o que a gente tem visto aí, quebradeira de muitas empresas que não estão conseguindo superar esse momento de dificuldade, principalmente de estar com as suas atividades paralisadas, São salários vencendo e tudo. Então, o que isso tem a ver com política? Tem a ver porque o eleitor ele é muito sensível. E quando o eleitor é sensível, as questões que ocorrem, a questão no bairro, quer dizer, bairrista, que a gente fala, não é uma eleição municipal, uma eleição bairrista, o eleitor está muito mais próximo do seu candidato, diferente de uma eleição estadual e federal, em que o candidato está um pouco mais distante, mas ele vai eleger o vereador, ele vai eleger o prefeito, o vice-prefeito que vai estar ali visitando ele todos os dias, que mora no bairro, que está com ele, então a cobrança é muito grande. Então isso influencia principalmente pelo que vai acontecer e que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera que isso termine logo, mas enquanto não chegar numa vacina, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e como que as empresas, como que a economia local, como que a questão da saúde vai se comportar. Isso influencia e impacta diretamente nas eleições. E com a mudança da data, agora para o dia 15, a primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro, se prolongue por mais 45 dias essa questão para resolver o problema dessa pandemia, em questão de não expor o eleitor aí a um risco de contaminação, mas também prolonga os resultados dessa questão da pandemia. E esses resultados realmente, quem está na reeleição, ou buscando a reeleição, seja para vereador, seja para prefeito, ele acaba respaldando, respingando nele essas consequências. Muito bem, quem nos acompanha hoje é o Dr. Luciano Catariuk, que é especialista nesses assuntos ligados à questão eleitoral. Doutor, uma coisa que está pesando muito é a seguinte:
está se observando, por exemplo, como o prefeito, como o governador estão administrando, estão gerindo a crise, né? Que impacto que a gestão desse momento tão adverso que nós estamos vivendo pode ter nas urnas? A gente tem que entender o seguinte: existe uma hierarquia de normas, né? Hierarquia de decretos, né? Decreto federal, decreto estadual e decreto municipal. O STF decidiu que os prefeitos, os governadores, eles também têm plena gestão em relação aos seus decretos, ou seja, o que foi proibido, o que foi permitido por um decreto federal pode ser restringido por um decreto estadual. O que foi permitido por um decreto estadual pode ser restringido por um decreto municipal. Por qual motivo? Porque cada região, cada estado e cada município tem as suas peculiaridades. O que é importante a gente dizer isso? Não existe, o país é continental. Então, às vezes, o que nós estamos sofrendo aqui em Cascavel é diferente do que está acontecendo no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, no interior de municípios pequenos, lá do Pará, lá do Amazonas, por exemplo. Então, os municípios eles têm esse poder e essa autonomia não de desrespeitar uma ordem estadual, ou seja, se a ordem estadual determinou, o decreto estadual determinou o fechamento de determinada atividade, o município ele não tem o poder de permitir a abertura. Ele tem o poder de restringir aquilo que foi permitido diante da sua realidade local. Agora, qual a consequência disso? Infelizmente, em ano eleitoral, existem algumas condutas, às vezes, dos próprios gestores que estão pretendendo, ou até mesmo se reeleger ou eleger o seu sucessor, de flexibilizar onde não deve flexibilizar ou afrouxar onde não deveria afrouxar. E isso é um problema muito sério, porque é uma questão política, mas nós estamos vivendo uma crise sanitária. Uma crise sanitária precisa de ter questões técnicas, determinações técnicas. E isso não pode ser contaminado pela questão política. Ou seja, se precisa e se é possível abrir realmente, autorizar o retorno do comércio, o retorno da indústria, o retorno das atividades econômicas, lógico que é necessário. Agora tem que se ver se é o momento. É aquela questão do time, né? Muitas pessoas falam que nós fechamos muito antes e agora estamos precisando fechar e não conseguimos porque as empresas não têm mais o que? Fôlego. E isso reflete nas urnas. Reflete no apoio para os candidatos atuais que vão para a reeleição e também reflete no apoio dos candidatos da oposição, que muitos criticam por criticar e outros querem entrar. Isso tudo é política. E em ano eleitoral isso acaba ficando mais acirrado. E lógico, toda decisão do Estado e do município, inclusive federal, reflete na realidade local. É o que nós estamos vivendo aqui hoje em Cascavel e toda a região, em todo o Paraná. Eleições, pandemia e democracia é o tema da live das 10h30 desta segunda-feira, 6 de julho. E o nosso convidado é um dos grandes especialistas no assunto, o Luciano Catarinhoc. Doutor Luciano, diante de tudo que está acontecendo, né, desses transtornos todos que a pandemia gera no mundo e também no Brasil, existe um risco do volume de abstenções ser maior do que em outras eleições? Isso é uma realidade que vai ser algo que está sendo esperado, né? Por quê? Por mais que o voto no Brasil seja obrigatório, nós temos uma obrigatoriedade de votar, diferente de países do primeiro mundo que o voto é facultativo, pode ser votado pelo correio, pode ser votado com antecedência. Nós temos aqui a obrigatoriedade do sujeito em votar. Se ele não for votar, ele precisa justificar o voto. Okay? Por quê? Porque sem a questão do comprovante eleitoral, não se consegue um monte de situações, não se tira passaporte, não se assume concurso público, não se faz inúmeras atividades da vida civil. Então, por isso a obrigatoriedade do voto ela é diferenciada no nosso país. Só que tem uma questão, se o sujeito não vai votar e não justifica, ele pode pagar uma multa. E aí que está o problema. A multa, o valor é irrisório, é R$3 e alguma coisa, R$3,80. E aí a pessoa, e se ele pagar a multa, ele regulariza a sua situação. Qual que é o X da questão? Você fazer com que a pessoa saia da sua casa, saia da casa e vá votar num local onde provavelmente vai ter fila, porque todo ano tem fila, e esse ano nós temos uma agravante, que nós temos uma pandemia correndo. Esperamos que até novembro isso diminua bastante, mas colocando que isso não ocorra, o sujeito vai numa urna onde todo mundo está colocando a mão, mesmo que tenha todas as restrições sanitárias. Mas ele vai dizer o seguinte: eu prefiro pagar a multa de R$3,80 do que ir lá correr risco de ser contaminado. Portanto, o risco de abstenção é muito grande. E a abstenção não anula a eleição, viu, gente? É importante você que está nos assistindo entender
que se for 50% dos eleitores, ou menos de 50% dos eleitores, a eleição se dá pela maioria do que votou. Então não adianta anular voto, não adianta votar em branco, esses votos não são computados. E diante da abstenção, também se não for, os votos válidos são dos que compareceram nas urnas. E aí que tá o X da questão, sabe, Jean? O que pode acontecer? Uma eleição de um prefeito, por exemplo, não digo em segundo turno, mas vamos colocar um prefeito de municípios menores que não tem segundo turno, pode se dar com 40% do eleitorado, por menos da maioria absoluta de 40%, ou seja, o sujeito pode ser eleito conforme a quantidade de candidatos, dos votos válidos, com 30%, mas 30% dos votos válidos pode não ser 50% dos votos da cidade. Esse risco da abstenção é algo que estão comentando, mas não se levanta essa situação até para não incentivar que as pessoas não vão. Então o candidato nessas eleições municipais, tanto a vereador e como a candidata a prefeito, ele vai ter algo extremamente diferente, ele vai ter que ter uma sintonia com o eleitor, de convencer o eleitor a ir votar, mesmo que o voto é obrigatório. Ele vai ter que convencer por causa do risco que o eleitor vai estar se colocando, em tese, de ser contaminado lá nas urnas, ou na fila antes de votar. Então o sujeito fala, não, eu não vou votar não, mas é obrigado a votar. Não, depois eu pago a multa. A multa é R$3,80, lógico, se a multa fosse R$1.000, o sujeito ia falar, poxa, um salário mínimo a multa. Não, eu vou votar. Mas a multa é irrisória, ou seja, o sujeito, se ele pesar na balança, fala, compensa pagar a multa do que votar. Lógico que daí é a questão de exercer a cidadania, né? De exercer a democracia. O voto é a questão mais exteriorizada da democracia no nosso país. Então, o voto direto, você vai lá e escolhe o seu representante no legislativo ou no executivo. Então, a dificuldade no momento de pandemia, num momento tão excepcional como esse, vai caber aos nossos candidatos a prefeito e a vereador, de convencer o eleitor a sair de sua casa, se colocar entre aspas, em risco de contaminação para escolher quem vai ser o seu governante. E aí a gente tem que passar por outra coisa, né, Jean? E vocês que estão nos assistindo. O descrédito da classe política. As pessoas falam, eu não vou votar. A pessoa já falava isso, eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo, eu não quero saber, é tudo ladrão. Quando a pessoa fala assim, já sem ter o problema da pandemia, imagina agora que ela tem uma justificativa plausível, ou seja, eu não vou me colocar em risco para eleger um vagabundo, mais ou menos assim. Então ela acaba criando uma justificativa para não ir votar. E isso impacta diretamente na nossa representação, no Legislativo Municipal, que é essas próximas eleições. Quero agradecer em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, o Genésio Pegoraro, todos que nos acompanham, e reforçar que esse projeto live das 10h30 da SIC, segunda a sexta, sempre nesse horário, 10h30, com os mais diferentes assuntos ligados, a temas que interessam principalmente a classe empresarial. Hoje o nosso assunto é eleições, pandemia e democracia. O nosso convidado é o Luciano Catarinhuc, que é advogado criminalista e um dos grandes experts que nós temos aqui no Paraná sobre os assuntos eleitorais. Doutor, um outro tema bastante em evidência, nesse mundo eleitoral é de unificar ou não as eleições, ou seja, em vez de um calendário a cada 2 anos, fazer com que ele aconteça a cada 4 anos. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Uma das maiores dificuldades disso acontecer, em que pese existe bastante justificativas plausíveis, principalmente da redução do custo das eleições, que é um custo muito elevado, unificar as eleições parte de um consenso, da necessidade de um consenso político dentro do nosso Congresso, de alterar isso. É fácil? Não é fácil. A gente viu aí a alteração da PEC, da emenda constitucional, referente à mudança e à alteração das datas. Agora, o que ocorre? Eleições municipais é uma eleição mais próxima do eleitor. O vereador e o prefeito são pessoas mais próximas do eleitor. Deputado federal, governador, presidente da República, senador é algo mais distante. Qual que é o X da questão? Tem muitos deputados federais, deputados estaduais, que na realidade desejam ser candidatos a prefeito, ou seja, ser do executivo, fazer a gestão do dinheiro, fazer a execução das obras, por isso que é o executivo.
Então, às vezes, o sujeito ele é deputado, mas ele está de olho, ele tem um mandato de deputado federal, mandato de deputado estadual, até mesmo senador, mas ele está de olho o quê? Na cadeira de prefeito. Lógico, eu não estou falando de municípios menores, estou falando de municípios médios e grandes, municípios como Capitais, municípios como Cascavel, municípios Londrina, Maringá, de porte que os recursos para poder gerir o município são maiores. Então, existe um interesse da classe política, e muitas vezes é isso que eu percebo, de ter as eleições fragmentadas em 2 momentos. E tem uma outra dificuldade que a gente também não pode fugir disso, que é a questão da forma e da quantidade de votos que o eleitor tem que ter. Por exemplo, numa eleição federal, nós temos presidente da República, senador, às vezes são 2 senadores, nós temos deputado federal, depois nós temos governador, deputado estadual. Então são 5 votos, às vezes são 6 votos, tem que ser dado na mesma urna eletrônica. E nós temos uma vantagem que a urna eletrônica é algo, às vezes são questionados por algumas pessoas, mas em questão de inovação tecnológica para eleições, está anos-luz à frente de países de primeiro mundo. Às vezes as pessoas criticam, falam assim, como é que pode um país como os Estados Unidos, que é considerado um país de primeiro mundo, ainda faz aquela votação no papel, faz aquele descortínio, demora para se dar o resultado, sendo que no Brasil fecha as urnas às 5 horas, quando é 7, 8 horas da noite já tem um resultado da eleição, né? Em municípios menores até antes. Né? Então, essa é uma discussão que também se traz. Agora, há interesse político de se mudar as eleições para uma data só? Eu entendo que não há. É possível? É possível, mas vai precisar de força política para isso. E eu entendo que deputados, senadores, não têm muita vontade em relação de unificar as eleições, por isso que eu acabei de dizer, pelos interesses das bases. Por que base? Quem é que elege hoje um deputado federal? Quem é que elege hoje um deputado estadual, um senador? São as bases. As bases são o quê? São os municípios. São os prefeitos do município. São os vereadores, que são os maiores cabos eleitorais. E às vezes, essa questão, o deputado ele trabalha, manda recurso, manda verba e depois ele cobra a conta. Quando eu falo cobra a conta, eu falo, poxa, nós apoiamos o município, precisamos do seu voto. Se for tudo igual, ou seja, tudo na mesma data, quem é que vai ser cabo eleitoral de quem? Né? Então, tem tudo isso que a gente tem que trazer a debate, porque não se fala só, às vezes para discutir para a unificação, se fala do custo, da operacionalidade, mas a gente tem que trazer para a realidade política. É interesse da classe política haver essa unificação? Eu entendo que não. Muito bem. Doutor, recentemente assumiu o ministro Barroso, né, como presidente do TSE. Como ficamos a partir de agora quanto ao rigoroso cumprimento do que prega a Justiça Eleitoral? O senhor está otimista? O Barroso é um sujeito bem ponderado, né? O ministro Barroso. Ele era advogado, né? Advogado renomado, inclusive antes de assumir o posto de ministro. Tem tido algumas posições, algumas eu acabo divergindo dele, entendo de forma diferente, mas em relação ao bom senso, inclusive ele segurou essa questão da necessidade de alterar as eleições, até porque sabia que isso poderia haver um custo político, né, muito grande. A gente viu que houve um custo, né? Os deputados acabaram aprovando mediante liberação de 5 bilhões de reais para os municípios, que são as bases dos deputados federais, senadores, principalmente deputados federais. Então, o que eu vejo? O Barroso ele vai ser muito rigoroso porque já fez até, inclusive, um grupo de trabalho em relação às fake news, em relação às divulgações fakes, principalmente no momento em que as nossas eleições, por tudo caminha. Eu quero deixar bem claro, você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo, essas eleições vão ser diferentes de todas as eleições anteriores. Por quê? Nós estamos atravessando uma pandemia. Essa pandemia, ela já tem proibição principalmente de mobilidade. Nós temos a dificuldade, já tem proibição da aglomeração de pessoas, ou seja, o candidato ele não vai poder fazer reuniões com muitas pessoas. Já não existe discurso, não existe palanque de discurso que a gente fala como antigamente, com showmício, essas coisas, não existe mais. Não existe mais distribuição de brindes, isso já é proibido desde 2008, a questão de camiseta, bota, boné, essas coisas todas. Ou seja, existe o santinho, existe a bandeira, porque placas também, já nas últimas eleições, tiraram as placas. Lembra que inundaram as placas, proibiram outdoor, proibiram agora, pode cavalete. Aí começaram a encher de cavalete. Aí, para o candidato ser mais forte, assim, quem tinha mais cavalete no local. Chegava a até ser engraçado, né? Mas isso foi banido também. Ou seja, vai sobrar o quê? Vai sobrar visita do candidato,
Em municípios pequenos é uma coisa, mas em municípios grandes o candidato não vai conseguir chegar em todos os lugares. Então visita, reuniões, está proibido, porque não pode haver aglomeração de pessoas. E nós temos o santinho e temos a bandeira, né? O sujeito ficar a bandeira e tal. Aí o TSE ainda não aconteceu, mas a gente não pode ignorar isso, falar o seguinte, olha, está proibida a visita dos candidatos nas residências. Por quê? Quando a gente fala candidatos, quantos candidatos a vereador nós vamos ter em Cascavel? 150? 200? 300? Quantos candidatos a prefeito? 5? 6? Quantos candidatos a vice? Pensa, são agentes transmissores do vírus, porque ele está aqui, depois ele vai na casa do fulano, do João, do Pedro, então está proibido. Mesma coisa dos vereadores, não pode visitar. Ué. E outra coisa, vai estar proibido a distribuição de santinho, porque é coisa manual, papel, pega papel, passa papel, o pessoal está falando até de caneta hoje para você assinar, imagina santinho passar de mão em mão. Bandeira também, porque pega na mão, tal, pode pegar na pessoa, então está proibido. Ué, onde é que vai ser a campanha eleitoral? Vai ser nas plataformas digitais, vai ser nas redes sociais, vai ser no WhatsApp, vai ser uma campanha diferente. Uma campanha em que você vai ouvir a proposta do candidato, uma campanha em que você vai ver e saber quem é o candidato através do seu smartphone, do seu computador. Você vai fazer campanha para o seu candidato, ou vai pedir voto para quem você assemelha, através do quê? Através de um WhatsApp que você vai mandar, esse aqui é meu candidato, você vai mandar. Então toda essa questão das plataformas digitais também gera uma outra situação, inclusive que a própria legislação eleitoral tem se preocupado, que são as fake news. Nós temos 45 dias de campanha, mas nós temos a pré-campanha, que já começou desde o ano passado. A pré-campanha ela é muito mais importante do que a campanha. Porque a pré-campanha é onde você planta para colher na campanha, que são 45 dias. Lógico, quem está no poder, quem já exerce o mandato de vereador, quem já exerce o mandato de prefeito, ele já está plantando isso através da divulgação do seu trabalho no decorrer do seu mandato. Agora, quem quer ser candidato? O seu João da associação comunitária, a dona Maria do sindicato, eu quero ser candidato. Ela já deveria ter começado isso há um ano atrás através da pré-campanha, mas a maioria das pessoas não sabem disso. Não conhecem pré-campanha, tem medo de fazer propaganda eleitoral achando que é extemporânea, mas hoje mudou tudo isso. Há uma mudança em relação à campanha eleitoral. Tanto que você pode, na pré-campanha, fazer tudo, menos pedir voto. Então, na pré-campanha, você pode quase tudo. E na campanha você não pode quase nada, você é muito restrita, mas são 45 dias. 45 dias não dá para você expor sua ideia, é muito pouco tempo. Por isso você tem que construir isso na pré-campanha. O que muitos candidatos não fizeram, muitos pré-candidatos não fizeram. E agora, com o adiamento das eleições no dia 15 de novembro, tem gente ainda falando, não, ainda tenho mais tempo. Não, você já perdeu tempo. Se você é candidato e você ainda não tem plataforma digital, você não fez programação do seu plano de governo, se você, porventura, não se reuniu, não fez listas de transmissão, não mudou o seu WhatsApp, né? As pessoas estão achando que o WhatsApp tem que ter um WhatsApp específico, um WhatsApp business, sob pena de você, quando fizer a sua lista de transmissão, o seu WhatsApp travar, porque os algoritmos lá vai ver que você está mandando coisa nada a ver, lá pode perder até os seus contatos. Então mudou o jeito de fazer campanha, mudou o jeito de fazer. Essas eleições são diferentes. As últimas eleições que elegeram o presidente Bolsonaro foram a base dela as redes sociais, sendo que havia toda a questão extra, pedir voto, reunião. Hoje nós não temos, nós somos praticamente restritos às redes sociais, à tela do seu smartphone, do seu computador. Porque a televisão, o rádio, também perdeu muita força em relação da campanha. Não estou dizendo que não tenha, né? A TV aberta, o programa de horário eleitoral gratuito, inclusive mudou as inserções, o tipo de inserções. Mas as redes sociais é o que vai bombar. E aí, com tudo isso, corre-se um risco. Qual o risco? O risco de que você coloca um fake news, uma notícia falsa de um determinado candidato a prefeito ou a vereador e você destrói a candidatura dele nesse intermédio de tempo. Porque é tão pouco tempo que aquilo que você faz, o impacto é tão grande que não dá tempo do sujeito reverter, sendo mentira, não estou falando a verdade. Sendo mentira, o candidato não consegue reverter isso. E aí sim veio incluir o artigo 336 até anotei aqui para não esquecer, nós já tínhamos o artigo 323 e acrescentaram o 326A, onde a pena foi de 2 a 8 anos para quem instaura procedimento eleitoral, tudo sabendo que é mentira, as fake news. E qual que é o problema da fake news? O problema da fake news é que
tende a se espalhar muito rápido. Ou seja, o sujeito posta uma notícia falsa, ou uma notícia com uma meia-verdade, que é pior do que uma notícia falsa, e as pessoas imediatamente, sem ler, sem checar, sem ver se aquilo é verdade, espalham. E aquilo toma, é igual pólvora, é igual o travesseiro de pena. Você vai lá em cima do prédio, você joga as penas. Depois você pode juntar o travesseiro, mas você nunca vai juntar todas as penas. E aí você sepulta, acaba com uma eleição de um determinado candidato com uma mentira. E as redes sociais, infelizmente, são poderosas para fazer isso. Por isso que a punição, o TSE está de olho nisso. A gente tem visto propagandas do TSE dizendo, olha, não, na dúvida, não compartilhe. Sabe por quê? Porque você pode responder criminalmente por isso. Ah, mas eu só compartilhei. Responde igual. E se comentar, responde pior ainda às vezes do que quem postou. Então, tudo isso é uma inovação. Essa eleição de 2020, pandemia do Covid-19, redes sociais bombando, mudança de data de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. É tudo uma novidade. Luciano Catarinhucchi é o convidado da live das 10h30 desta segunda-feira da SIC e ele fala com a gente sobre eleições, pandemia e democracia. Doutor, o senhor falou agora há pouco, de uma forma muito rápida, sobre as urnas eletrônicas, né? O senhor disse que realmente é um recurso inovador, mas a grande questão é a seguinte: além de inovador, é um recurso absolutamente confiável? E outra coisa, o Carlos Guedes fez um comentário agora há pouco, dentro disso que o senhor falou, dessa mudança toda, né, no cenário das eleições, e os candidatos vão fazer muitas lives, né? Isso é permitido? Tem algum problema? Não, é pelo contrário, isso tem que ser feito mesmo. Ele não pode pedir voto. Então o sujeito, ele pode fazer uma live, por exemplo, ir lá num determinado bairro e falar assim, olha aqui a dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, olha como é difícil, não temos asfalto, precisamos mudar isso. Vamos lá, gente, nós precisamos se fortalecer o nosso bairro. Lógico que ele não pode falar, vote em mim, aí ele não pode, é proibido. Agora, isso pode fazer reunião, pode fazer inclusive gravar as lives da reunião, nós estamos montando aqui um projeto para a mudança da questão de investimentos na área do comércio e da indústria do nosso município. Ele pode, por exemplo, ir lá numa indústria grande de outro município, falar, estamos aqui nessa indústria, vendo a questão da geração de empregos e tal, que é o que nós precisamos para a nossa cidade. Ok? Isso é permitido. Isso é pré-campanha, que as pessoas não estão fazendo, que os pré-candidatos não estão fazendo, muitos não estão. Aqueles que estão fazendo saíram na frente. Se realmente restringir visita, restringir reuniões presenciais, o que vai acontecer? Vai sobrar as redes sociais. Então quem saiu lá atrás está bem na frente divulgando o seu trabalho. Agora a questão das urnas que você me perguntou, elas são confiáveis? Não existe ainda nada que fala que não são confiáveis. Não existe nenhuma questão, sem contar, lógico, o que o pessoal fala que acha, mas comprovação técnica não há. Elas são invioláveis, elas são seguras e elas são rápidas na apuração. Ah, mas lá no município tal aconteceu tal coisa de violação. Ah, no município tal. Não há violação no sistema. Não há comprovação na questão da rede de transmissão. Às vezes trava a transmissão determinada, como é a internet, em determinada região do país. Mas ainda não existe nada comprovado que ela é falha, que ela pode ser violada, que ela pode ser adulterada os resultados. Isso não tem nenhuma comprovação técnica. Lógico, as pessoas que são contra as urnas, elas falam o seguinte, como é que pode país de primeiro mundo não adotar? Aí citam, por exemplo, os Estados Unidos, que eles votam com uma fichona gigantesca lá tal, é o procedimento deles lá. Agora, que isso é inovador, nós somos um país de terceiro mundo, mas em questão eleitoral nós somos um país de primeiro mundo. Primeiro mundo, quando eu falo, em questão de captação do voto e de apuração de resultado. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aquela confusão que deu lá, que quem ganhou, mas não ganhou. Aí tem todo um sistema eleitoral diferente. A questão dos partidos, como que funciona, o sujeito pode ser candidato avulso, aí tem a questão das convenções. Isso trouxe, lembrando, os Estados Unidos nós não trouxemos a forma de votação. Quer dizer, os Estados Unidos não copia as urnas eletrônicas do Brasil, mas o Brasil na legislação copiou o quê? A pré-campanha dos Estados Unidos. Sabe as convenções partidárias? Que eles fazem aquelas coisas grandes e tal, a gente tem visto o Trump fazendo. Essa era a ideia para fazer no Brasil. Mas os pré-candidatos não pegaram isso. Estou esperando a data da convenção. Ok, mas até a convenção você pode fazer vários eventos, que é o que os pré-candidatos nos Estados Unidos fazem.
Cada votação que ocorre, por exemplo, em cada um dos estados, referente a se vai conseguir os delegados e tal, isso é pré-campanha. Isso é pré-campanha. Que está lá formando se o fulano vai ser candidato mesmo dos democratas. Aí tem 4, 5, 6. Aí acaba lá na frente ficando um candidato, fecham com aquele candidato que teve o maior número de delegados. Lógico, tem uma questão de sistema eleitoral diferenciado. Mas a pré-campanha é a mesma. O que vai acontecer agora com a proibição desse tipo de reunião? Cada lançamento de candidatura tinha que ser explorado nas redes sociais. Através do quê? Nós temos aí Zoom Meet, Google Meet, mais um monte de aplicativos que fazem reuniões virtuais. Os pré-candidatos, eles deveriam lançar a sua pré-candidatura nessas salas. Convidar os seus apoiadores, 10, 15, 20, 30, e fazer um bate-papo ali, falar, sou pré-candidato, preciso do seu apoio, coloca 3, 4, 5 para dar depoimentos. E o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, pode utilizar essas lives, né, colocando dos pré-lançamentos para também estar participando e falar também somos pré-candidatos e tal, e depois utiliza isso como conteúdo nas redes sociais. Porque o que falta para um pré-candidato? Conteúdo. Então o pré-candidato ele tem que ter conteúdo. O que ele vai postar nas redes sociais? Só ficar batendo foto dele com a família, ele lá, não, tem que ter conteúdo. Por quê? Para poder gerar engajamento. E o engajamento não significa que gera voto, mas gera o quê? Propagação da sua ideia e da sua pré-candidatura. Então tudo isso vai influenciar nessas eleições. A urna eletrônica, em todo o contexto, ela só vai registrar os votos de quem for lá votar. Quantas pessoas vão votar? O eleitor vai votar? Olha que dificuldade e que desafio que todos os pré-candidatos a prefeito e a vereadores têm nessas eleições de 2020. O senhor tem razão, viu, doutor Luciano? Tem muita live de modelo e de dupla sertaneja, mas de político, né, de pré-candidato a alguma coisa, por enquanto não, né? Mas quem tem feito lives com uma certa persistência, com uma certa frequência, é o ex-presidente Lula, viu, doutor? E numa das mais recentes ele disse o seguinte, que ele vai provar que o Moro é mentiroso e ele vai requerer o retorno dos seus direitos políticos. O senhor acha mesmo que ele tem condições de brigar por isso? Só tem um jeito, se ele for absolvido no STF ou no STJ. Não tem outro jeito do ex-presidente Lula ser candidato, porque ele tem a vedação da ficha limpa. A vedação da ficha limpa, apenas de uma das condenações dele, termina em 2027. A lei da ficha limpa, em um dos seus dispositivos, uma das suas alíneas, diz que o sujeito que é condenado em segunda instância, ele já tem uma condenação em segunda instância, ele automaticamente está inelegível depois que terminar de cumprir a pena por mais 8 anos. Em 2017 o STF entendeu que isso é constitucional. Então o que significa? Ele só pode ser candidato novamente, eu estou falando de um dos processos, agora tem outro que ele foi condenado, e aí vai unificar e aí a pena vai esticar um pouco mais. Eu estou falando do primeiro, vamos lá do primeiro. 2027, 2035 por causa dos 8 anos. Então ele vai ter quase 89 anos de idade para as eleições de 2036. O que pode acontecer se ele for absolvido? Porque se ele for absolvido lá no STJ ou no STF, porque ele já foi condenado em primeira instância, foi condenado no TRF4 da 4ª Região em Porto Alegre, se for mantido isso, a inelegibilidade dele é patente, é latente, é impedido inclusive por lei, e tem a lei da ficha limpa que impede. Não tem como alterar essa lei porque ela aplica-se e ele se enquadra nela. Agora, lógico, se ele for absolvido, aí são as consequências da absolvição, aí ele pode ser candidato. Mas do jeito que está hoje posto, ele não tem condição de ser candidato, seja pela condenação criminal em segundo grau e as consequências da condenação, ou seja, inclusive, principalmente pela lei da ficha limpa, porque ela fala assim, quando que acaba de cumprir a pena? Porque até a pena... E aí para qualquer pessoa que está nos ouvindo, o sujeito, por exemplo, foi condenado por embriaguez ao volante. Ele está com os direitos políticos suspensos até ele cumprir a pena. E aí a lei da ficha limpa, que são casos específicos, de segundo grau e tal, mais 8 anos para ele poder ser candidato. Então ele acaba de cumprir a pena em 2020, vou acabar de cumprir em 2020, fui condenado em 2018 a 2 anos, porte de arma, peguei 2 anos porte de arma, mas vamos lá, peguei 2 anos porte de arma, a posse é 1 ano, mas quando é porte de arma, 2 anos. Então ele vai ter que cumprir a pena
e depois disso ele tem 8 anos para ficar inelegível. Olha que tamanho de circunstância. Lógico, não é o crime do porte de arma, senão vou ser mal interpretado. São crimes voltados em relação à corrupção, lavagem de dinheiro, são crimes específicos que precisa ficar 8 anos inelegível pela lei da ficha limpa. Doutor, o senhor como advogado, e muitos advogados estão preocupados com isso, que são essas decisões monocráticas, né, de ministros do STF. Qual a leitura que o senhor faz a respeito? O STF ele tem tido um poder muito grande, ele tem tido uma atuação tão grande que se eu perguntar quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, as pessoas não sabem, mas se perguntar quem são os 11 ministros do STF, pode perguntar para pessoas mais simples, elas vão falar fulano, beltrano, ciclano, eu não gosto do beltrano, eu não gosto do ciclano, porque o ciclano faz isso. A atuação do STF, ela deveria ser restringida à interpretação da Constituição Federal. Guardião da Constituição Federal, guardião da interpretação da Constituição Federal, coisas inconstitucionais ou coisas que ferisse a Constituição. E a gente vê que o STF tem ido além, né? Tem decidido coisas muito mais triviais que deveria ser da competência do Poder Legislativo e do Executivo, e ele tem atravessado ali, muitas vezes pela própria omissão do Legislativo e do Executivo. Nós temos que dizer isso. Mas, por exemplo, começou a questão dos fake news, o inquérito das fake news. Lógico que liberdade de expressão não significa que o sujeito pode falar, você é bandido, você é vagabundo, xingar o cara. Não pode. Liberdade de expressão, ele tem um limite. O limite de você expor a sua opinião, mas sem ofender, sem ameaçar, igual foi exposto, inclusive, pelos ministros lá. Eu estou dando um exemplo dessa questão do inquérito da fake news, que o ministro falou, vamos estuprar e matar as filhas dos ministros do STF. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Agora, onde é que está o problema? O problema é que utilizaram-se algo do regimento interno para criar uma investigação em que o próprio pessoa que vai julgar é a própria pessoa que está investigando. E aí fere a questão das competências, né? Até o próprio Procurador-Geral da República foi contra essa situação, e o único voto que teve contra essa situação foi o ministro Marco Aurélio, que ele diz assim, não se pode admitir que quem julga faça o papel de diligência. O diligencia prende isso, prende aquilo, pega isso, pega aquilo, na questão de fazer mais do que o próprio Ministério Público quando ele pede diligência para poder angariar a prova para o julgamento. Depois quem vai julgar? Né? Porque o STF é o órgão supremo, quem vai julgar? Então, algumas decisões monocráticas que você me perguntou aí, relacionadas inclusive a fazer isso ou fazer aquilo e determinar que o Congresso faça isso, determinar que o Congresso faça aquilo, às vezes se dá pela omissão do próprio Congresso Nacional. Mas esse ativismo judicial é muito perigoso, porque o STF não pode jogar... vou dar um exemplo para você. Lembra da questão do Lula, segunda instância? Prisão de segunda instância? Então vamos falar sobre isso, rapidamente. A Constituição Federal diz que o sujeito é inocente, ele não pode ser preso enquanto couber recurso. Ou seja, o sujeito é inocente, presunção da inocência, artigo 5º, é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada. Até quando? Até quando couber recurso. Fizeram uma interpretação da Constituição totalmente furada. Por que furada? Porque você estava lendo um negócio, estava dizendo uma coisa que eles interpretaram dizendo o seguinte, não, já no segundo grau pode prender porque não discute mais o mérito, vai discutir questão de direito. E aí fizeram uma conta, 97% dos recursos são indeferidos, portanto não muda nada, o sujeito já pode começar a cumprir, mesmo cabendo recurso ao STJ ou ao STF. Isso não está na Constituição. Isso foi interpretado numa ocasião de acordo com a pressão popular. Ok? O que aconteceu? Lula foi preso. Ficou um ano preso. Aí mudou a composição, o ministro se aposentou, mudou a composição do STF, porque essa decisão foi 6-5. Mudou a composição, tiveram que julgar um outro assunto sobre isso, depois de um período. E ainda foi a briga, pauta ou não pauta, pauta ou não pauta. Acabaram deixando para o próximo presidente pautar. Ok, pautou o julgamento. Aí eles interpretaram de acordo com a Constituição, porque a interpretação anterior é errada. E ele dizendo, não pode prender enquanto couber recurso, tem que soltar. Porque se o sujeito está solto e cabe recurso ainda para terceira instância, com o STJ e STF, a Constituição diz que o sujeito não pode ser considerado culpado e, portanto, aí a questão das alterações do Código de Processo Penal, não pode ser preso. Soltaram. Qual foi a polêmica que deu? Porque fizeram isso por causa do Lula, fizeram isso porque está prestigiando, porque o Lula colocou o ministro tal, aí a gente entra numa outra questão.
Como é feita a composição do STF? São indicações políticas. Então, cada presidente indica X. O Lula indicou tantos, a Dilma indicou tantos, o Bolsonaro vai indicar, o Temer, não sei se indicou, mas o Bolsonaro vai indicar 2, porque 2 vão se aposentar no decorrer do mandato. E aí, como é que fica essa questão? Essa dúvida gerou tudo por causa de uma interpretação equivocada da própria Constituição, o qual eles deveriam ser guardião. Você só interpreta aquilo que tem dúvida, aquilo que é literal. Não tem o que interpretar, é o que está ali. E o STF mandou muito mal na primeira vez, na segunda, na terceira vez, né, vamos dizer agora, que é agora recente, que acabou soltando o Lula, ele interpretou a Constituição de acordo com a Constituição. Lógico, daí toda aquela revolta da sociedade e o STF não pode se deixar levar, e ele se deixou levar anteriormente com aquelas revoltas das ruas, e acabou interpretando a Constituição não de forma técnica, mas de forma política, que gerou todo esse transtorno, que quando ele interpretou de forma técnica, parece que foi política. Então, essa é a preocupação que se tem mais hoje com o STF na questão da democracia. As nossas instituições são fortes. Nós temos um poder executivo forte, nós temos um poder legislativo forte, nós temos um poder judiciário forte. Não pode haver, eles têm que ser harmônicos entre si, não pode haver conflito, briga, confusão, um querendo mandar mais que o outro, ou um querendo intervir aonde o outro estava esses dias, não teve aquela discussão, porque as Forças Armadas são a guardiã da... Onde diz? Porque então... está sob a tutela do Poder Executivo, então pode intervir, fechar o Congresso, fechar o STF, e a gente vê essas manifestações feitas na rua que são inconstitucionais. Nós brigamos pela democracia, por mais ruim que ela seja, ela é melhor que uma ditadura. Então, às vezes, as pessoas interpretam mal. Agora, lógico, se a nossa democracia ela é ruim, também é por culpa do próprio eleitor. Né? Eu falo isso porque nós temos eleições, nós falamos sobre abstenções. A pessoa quer que muda, mas ela não quer ir votar. Ela não quer escolher, ela não quer dar a sua opinião. E aí como é que vai mudar? É difícil mudar. Então o nosso papel como jurista, como advogado que milita na área, é incentivar o eleitor a fazer o seu papel democrático e votar, é falar para o eleitor poder fiscalizar e principalmente poder analisar todos os pré-candidatos antes de votar, para depois não ficar reclamando. Né? Não trocar o seu voto por nada, por favor, as pessoas estão falando assim, por exemplo... auxílio emergencial, né? As questões das cestas básicas, principalmente nos estados mais pobres do nosso país. Ninguém quer que termine. Por quê? Porque é um voto de cabresto, o político vai lá e fala, estou trazendo cesta básica, estou ajudando aqui, para continuar votando nos mesmos. E aí a gente vê que não há renovação. A política ela sai de uma casta para outra casta. Então assim, a era de tal candidato entra o pai, o filho, o primo, o sobrinho, o irmão, e assim vai. E a gente entende que a democracia ela deve ser oxigenada, mas é pelo voto. E para votar, o eleitor tem que tomar essa decisão. Eleições, pandemia e democracia é o assunto da transmissão ao vivo das 10h30 desta segunda-feira da SIC. E quem nos acompanha é o Dr. Luciano Catarinhoc. Doutor, nós temos mais 2 perguntas aqui, mas eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Se o senhor puder ser sintético, agradeço. Uma das questões, doutor, que pelo menos está em debate hoje na OAB é a condução dela. Né? Tem muita gente que defende, tem muita gente que é contra. O Santa Cruz, de certa forma, é o que dizem, estaria sendo... tomando algumas decisões que seriam ideológicas, é isso que alguns dizem. Eu quero saber a opinião do senhor a respeito disso. Bom, a OAB ela tem um sistema de votação diferente. Quem vota no presidente nacional são os presidentes de subseções. Né? A questão da eleição direta é algo que tem que passar principalmente por uma reforma do próprio estatuto. Né? Nós temos um estatuto, é uma lei federal também, e isso é uma discussão muito... você abrir, por exemplo, a votação direta, por qual motivo? Eu vou falar, talvez você não saiba. Nós temos no Paraná mais de 100 mil advogados. Mas o estado de São Paulo tem muito mais que isso, tem uns 700 mil. Ou seja, se você abrir a votação aberta, é uma das questões que se debate. Por exemplo, um candidato a presidente nacional do Acre jamais pode ser eleito. Porque quantos mil advogados tem lá? Então sempre vai estar se elegendo um candidato a presidente nacional de São Paulo, porque é onde tem mais, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas, que são os estados que têm muito mais advogados. Então esse é um debate em que, se for olhado pelo ser bairrista, eu prefiro ter um presidente nacional do Paraná, ou de São Paulo, do Acre, ou do Pernambuco, um exemplo.
Aí como que é feita essa votação? É feita pelos presidentes das seccionais. Para mudar isso tem que alterar a lei. E para isso precisa ter um bom senso, inclusive fazer então uma votação mista. Alguma coisa tem que ser feita. Os advogados têm questionado algumas posições do nosso presidente nacional, porque traz a sua vida, a sua militância política anterior. Ou seja, ele tem uma vida... Toda pessoa é um ser político por natureza. Toda pessoa ele simpatiza ou não com determinada. Ou o cara é da esquerda, da direita, de centro, mas ele simpatiza. A questão é que quando o sujeito ele assume um cargo, por exemplo, de uma entidade tão representativa como a OAB, por mais que aquilo esteja impregnado dele, porque é dele, as decisões têm que ser institucionais. Ou seja, eu não posso tomar uma decisão porque eu acho que deve ser assim, porque eu acredito nisso. Eu tenho que tomar uma decisão institucional. O que a instituição entende sobre isso de determinados posicionamentos? E a crítica tem sido isso. Algumas posições institucionais tomadas pelo presidente Santa Cruz têm sido pessoais dele, o que ele acredita, não institucional, mas leva-se o nome da OAB, porque dá muito mais peso, né? Do que, por exemplo, Luciano Catanil falou isso. O presidente da OAB de Cascavel, Luciano Catanil, falou isso. É muito diferente, porque o peso se dá pela entidade, não pela posição pessoal da pessoa. Então é isso, lógico, aí se traz o debate de que se a eleição fosse direta, quem que seria eleito? Aí tem todas as nuances aí do problema institucional e principalmente do nosso problema da categoria, né, dos advogados, que não são tão unidos assim não, viu? Deixar bem claro, advogados é complicado, diferente dos médicos. Doutor, para encerrar então, uma outra questão que está bastante palpitante, qual que é a sua opinião a respeito se estamos ou não diante de um risco de instabilidade democrática? Eu entendo assim, toda vez que você afronta a Constituição Federal, toda vez que você afronta as questões democráticas, por causa de ideologia, você coloca em risco o que? A instabilidade do país. E quando eu falo instabilidade do país, nós estamos aqui no interior do Paraná, estamos aqui em Cascavel. Aí as pessoas vão fazer manifestação na frente do Exército pedindo para que os militares tomem o governo. Isso é antidemocrático, isso não é democrático. Isso fere a Constituição Federal, que foi lutado por tantas pessoas para ter, né, para que a gente pudesse ter. Agora, a questão, mas ninguém respeita, ninguém cumpre. Começa, sabe por quê, hoje aí, nossos amigos das redes sociais? Começa por nós, dentro da nossa casa. Né? Eu fiquei vendo agora e fiquei estarrecido o número de pessoas que se inscreveram, tirando aqueles que foi fraude, né? Mas sem ter direito ao auxílio emergencial. E se inscreveram lá, foi milhões de pessoas. Se inscreveram sem ter direito. É o mesmo sujeito que vai para a rua falar contra a corrupção. Quer dizer, a corrupção nossa, ela é da sociedade. A sociedade tem que começar a fazer o papel dela dentro da sua casa, ensinar os seus filhos e ser honesto. O problema é que nós queremos que o político seja honesto, todas as pessoas que compõem os nossos poderes constituídos sejam honestos, mas a sociedade não dá exemplo. E o pior, ela é o reflexo, tudo isso que a gente vê de corrupção é um reflexo da nossa sociedade. Por que eu quero dizer, por que eu estou colocando isso? Para dizer para você que está me ouvindo, nós estamos batendo esse papo aqui, de que não tem como a gente alterar qualquer situação por corrupção se a gente não alterar o nosso comportamento, né? Se o guarda parou você, não vai dar propina para o guarda para poder você não ser multado. Não para na vaga do deficiente físico lá no mercado ou na farmácia, nem que for rapidinho, não para. Não joga o lixo na rua, no chão. São coisas mínimas que mostram como que nós somos, como que nós brasileiros, eu que me incluo, nós somos. Não vai fazer a sua inscrição num benefício que você não tem direito, porque você ganha mais do que está falando lá. Porque daí sim, a gente consegue eleger um congresso, consegue eleger um presidente da república, um governador, um prefeito, e aí a gente tem o poder executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário fazendo o papel dele. Quando a gente fala que tudo que está acontecendo pode haver um rompimento democrático, só se for pela convulsão social, em que as pessoas vão para a rua pedindo coisa que está totalmente fora do que é previsto na Constituição Federal. Nós temos eleições esse ano. É a oportunidade que você tem de colocar para fora tudo aquilo que você entende. Então, eleger o prefeito que você entende que sejam mais honestos, os vereadores sejam mais honestos, que sejam dedicados, que não estão lá por interesse próprio para levar vantagem, para tirar uma casquinha do dinheiro público. Mas você tem que votar, você tem que pesquisar, você tem que fazer o seu papel.
E aí sim, quando a gente vai conseguindo transformar de dentro para fora, quer dizer, dentro da nossa casa, a gente não vai ter risco de instabilidade social ou instabilidade democrática. Eu vejo hoje que Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário são autônomos e são fortes no nosso país, cada um fazendo a sua parte. Quando na história desse país se viu pessoas poderosas sendo condenadas, sendo punidas e sendo presas? Isso tudo é uma evolução da nossa sociedade em relação a isso. Mas começa em casa, começa fazendo o nosso papel do voto e votando de forma consciente, não por interesse, não por troca, não negociando, sendo honesto na nossa casa. Ele nasceu em Assis Chateaubriand, tem 43 anos, é casado, pai de uma filha e mora em Cascavel há 14 anos. O convidado de hoje da live das 10h30 da SIC é advogado criminalista e eleitoralista, sócio da Catarinhuque Advogados, ex-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e atual coordenador de todas as comissões temáticas da OAB Cascavel, ex-procurador, ex-vereador e coordenador jurídico em várias campanhas eleitorais. Mais uma vez, doutor Luciano, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar da live das 10h30 da SIC. Eu agradeço muito o convite, espero que que nós debatemos nesse período que ficamos juntos aqui, possa ajudar você a esclarecer, a abrir a sua mente e que nós possamos estar fazendo realmente o nosso papel como cidadão, que o voto, a gente voltando, o voto é a maior expressão da democracia no nosso país. Então, ano eleitoral, vote consciente, escolha o seu melhor candidato, não deixe de votar e principalmente seja honesto. Obrigado, doutor Luciano, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.